Oh glórias, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está bem, sua família está bem, você está no canal Restaurando Ministérios. Hoje nós vamos gravar um vídeo aqui, minha esposa está junto comigo aqui hoje, meu filhão está aqui atrás. Nós estamos fazendo aqui uma pequena viagem e hoje nós vamos gravar aí um vídeo para vocês aí. Eu não sei se a qualidade vai ficar boa, nós estamos aqui dentro do carro, não trouxemos aqui os equipamentos para estar fazendo uma filmagem de qualidade, mas mesmo assim nós vamos filmar aí, porque teve bastante pessoas aí, seguidores aí, que nos enviaram aí algumas perguntas bastante interessantes. Então eu estou dirigindo aqui, a pastora Dulce, minha esposa, vai fazer as perguntas aí, ela vai se apresentar aí para vocês e depois nós já vamos estar respondendo algumas perguntas aí, em nome de Jesus. Ó, glória! Pai do Senhor, irmãos, eu sou a pastora Dulce e nós vamos aqui vamos ver aqui, né, o pessoal mandou algumas perguntas, algumas caixinhas aqui com perguntas, e aí vamos ver se o pastor, né, vai conseguir responder essas perguntas aí. Se ele não conseguir responder, né, aí a gente vai pro Google. A hora que o Google às vezes erra, hein? Então assim, né, mas eu sei, tô crendo aí que ele vai responder todas, em nome de Jesus. Vamos lá, eu vou para a primeira pergunta aí, né? Vamos ver se o pastor vai saber responder. A primeira pergunta é: você sabe com quem que Caim se casou na Bíblia e por quê? Então, na Bíblia, Caim, ele casou com a própria irmã dele, né? Ali em Gênesis capítulo 4, Eva, ela vai dar à luz Caim, que é o primogênito, é o primeiro, e ela também dá à luz a Abel. E a história vai focar em Caim e Abel. Mas eles estão vivendo, Adão e Eva estão vivendo, eles estão tendo filho, porque uma das ordens de Deus para este casal é procriar e encher a terra. Então eles continuaram tendo filho. Tanto é que na cultura judaica, Adão e Eva, segundo a cultura judaica, né? Não é um relato bíblico, mas isso é interessante informar, que na cultura judaica, Adão e Eva tiveram 70 filhos, 70. Então, quando Caim ele sai diante da presença do Senhor ali e diz que ele encontrou uma mulher, coabitou com ela e foi ali ter a sua família, era a sua própria irmã, tá? Sua própria irmã, porque, como eu disse, a história vai focar em Caim e Abel. Agora a Bíblia vai focar em Caim e Abel, mas Adão e Eva estão vivendo, eles estão tendo filhos, eles estão procriando. E esses filhos, não esquecendo que em Gênesis capítulo 2 e versículo 24, se eu não me engano, diz: e deixará um homem, seu pai e sua mãe, se apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então ali em Gênesis, eles já tinham isso em mente, de que casou, deixa pai e mãe e segue sua vida. Então Caim, quando ele sai diante da presença do Senhor, ele vai casar, ele casa com a sua própria irmã, porque enquanto a história está focando em Caim e Abel, a história segue, Adão e Eva estão tendo filhos normal. E ali é uma permissão de Deus, né? Quando Deus vai ortogar a lei, aí sim há uma proibição de relacionamento de irmão com irmão, pessoas próximas, né? De família. Mas ali em Gênesis, a ordem é procriar a terra. E como que eu vou procriar a terra se todo mundo ali é parente? Então ali é uma tolerância de Deus. Deus tolerou aquilo ali, é uma permissão de Deus para que a terra pudesse ser povoada. Então ali, Caim, ele casou com a própria irmã. Olha aí, viu? Hoje, naquela época, Deus tolerava. Hoje não, né? Hoje é proibido, né? Diante da Bíblia. Depois da lei é chamado de incesto, né? Isso. A segunda pergunta é: Deus criou os dinossauros? Porque a gente vê falando sobre dinossauros aí, né? As histórias dos dinossauros. Mas realmente, será que está na Bíblia que Deus criou os dinossauros? Existiam os dinossauros? O que você acha, pastor? Que existiram os dinossauros, existiram. Não tem como a gente refutar, principalmente o que a arqueologia tem descoberto aí, né? Essas ossadas aí, não tem como a gente negar que dinossauro não existiu, mas há um relato na Bíblia, Jó 40, vê aí a Bíblia aí, vamos para a Bíblia, para eu não citar o versículo errado aí, vocês não encontrar o texto aí. Jó 40, se eu não me engano, versículo 15. Jó vai falar sobre, Deus vai falar com Jó do Belmote,
Beomote. E aí quando vai falar sobre os ossos desse animal, a estrutura desse animal, dá a entender que esse animal não é outro senão o dinossauro. Alguns dizem que seria o rinoceronte. Esse animal seria o rinoceronte. Porém, o rinoceronte, a Du vai ler o texto, não tem essa cauda que esse animal na Bíblia tem. Vê se é 42:15. 15. É isso mesmo? Assim, Lê, a Du vai ler. Ó, veja o Beomote, que criei quando criei você, e que come de capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. A cauda dele balança como o cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Isso, dá uma segurada aí. Tá vendo? Olha a estrutura muscular desse animal. Diz que a estrutura muscular desse animal é terrível, né? E quando vai falar dos ossos, da estrutura óssea desse animal, diz que os ossos são como tubos de bronze. Se a gente olhar hoje, quando os arqueólogos encontram ossadas de dinossauro, praticamente são como tubos, né? São ossos gigantescos, né? De alguns dinossauros. Pode continuar a leitura. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Continua. Os montes lhe oferecem os seus produtos, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculta entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Então, qual animal que dentro das águas não tem medo de água, as ondas praticamente que não fazem nada com ele? Se você pegar qualquer animal hoje, até o mesmo hipopótamo, ele consegue mergulhar e ficar tranquilo dentro da água. Mas aí tá falando da questão da altura, do tamanho desse animal. Então, se a gente for ver, o único animal que nós entendemos que entra nas características desse animal descrito aqui em Jó 40:15 em diante, é o dinossauro, né? Pelo seu tamanho, sua estrutura óssea, e fala que seus membros, né? Em algumas traduções, qual tradução que é essa daí? Em algumas traduções diz assim, a sua cauda é como cedro. É como cedro, ou seja, alguns falam, não, esse animal é rinoceronte. Não é, porque o rinoceronte, por maior que seja, de grande porte, é até engraçado, né? O rinoceronte é enorme, mas a cauda dele, ou seja, o rabo dele é bem curtinho, é até engraçado, né? Mas aí tá falando sobre os dinossauros. E aí Deus vai falar, contempla agora. Ou seja, na época em que Deus está falando com Jó, os dinossauros existiram, estavam ali, entendeu? Tanto que quando a gente vai estudar lá de Gênesis, capítulo 11, capítulo 10, capítulo 11 de Gênesis, quando vai falar ali de Nimrod, ou Nimrod, quando vai falar deste homem, desse personagem, diz que ele era um grande caçador. E ele se transformou poderoso na terra porque ele conseguia dominar esses animais, que a gente entende que além de ser animais ferozes, eram também alguns deles dinossauros que ainda estavam, que tinham sobrevivido, né, naquela época ali. Então quando Deus fala com Jó, os dinossauros existiam ali, naquele texto, e o texto está aí, Jó 40, versículo 15 em diante. E aí fala até que a força dele está nos lombos. A gente estava vendo até um estudo falando sobre os dinossauros, fala que a cauda dele, né, a parte do lombo dele é onde ele tinha mais força, né? Então, assim, era onde estava o poder dele mesmo ali, da parte, né, de autoproteção, né, desse animal. Então, a Bíblia também fala isso. Então, né, tudo leva a crer que provavelmente pode ser um dinossauro, sim, né? Sim, claro. Outra pergunta aí. Por que Deus permitiu que Satanás tentasse Jó? Então, primeiro porque Deus conhecia Jó. Alguns dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Outros também dizem que a história de Jó, ela é contemporânea à história do patriarca Abraão.
E quando Deus ele vai permitir Satanás fazer o que fez, tocar no que tocou na vida de Jó, perceba que Deus que primeiro falou com Satanás. Não foi Satanás que chegou e falou, deixa eu tentar Jó. Foi o próprio Deus que falou, tem visto meu servo Jó? Então Deus permitiu Satanás tocar em Jó e fazer o que fez com Jó, porque Deus sabia e conhecia perfeitamente quem era Jó. Deus sabia perfeitamente quem era o servo dele. Então Deus permitiu porque Deus sabia quem era Jó e que Jó suportaria passar o que passou sem em nenhum momento blasfemar contra Deus e em nenhum momento pecar com a sua boca ou através de palavras, gestos ou atitude. Então Deus permitiu porque Deus sabia quem era Jó. Agora essa pergunta... E outra coisa também, como eu disse, o livro de Jó sendo um livro mais antigo, olha que interessante isso aqui, Edu. Alguns acreditam que essa história de Jó também aconteceu pós-queda. Após a queda do homem, de Adão e Eva no jardim, a história de Jó vai acontecer na sequência, que é Deus provando e mostrando para Satanás que a sua criação tinha jeito, que nem todos ali eram como aquele casal que acabou pecando, que dentre a criação de Deus haviam pessoas justas e fiéis a Deus. E uma pergunta que eu faço assim, aproveitando, né, essa pergunta de Jó, hoje, talvez a gente não é tentado igual Jó, né, mas porque Jó passou assim um aperto muito grande. Mas hoje, Deus permite nós sermos também tentados? Claro que Deus permite. Deus permite, né? Há uma permissão de Deus. A gente pode ser tentado por duas coisas, ou por nossas atitudes mesmo, nós abrimos brechas, né? Ou Deus permitir que sejamos tentados. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo diz que Deus não nos deixará tentar acima do que podemos suportar, mas junto com a tentação vem também o escape. Então, junto com a tentação, a permissão de Deus, Deus também permite uma portinha de escape pra gente não cair em tentação. Amém, glória a Deus. Então, assim, agora tem uma outra pergunta aqui, né? Jesus, ele tinha irmãos? Tinha, lógico que tinha. A Bíblia diz em várias passagens do Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, que falando a respeito da família de Jesus, né? Tem até uma certa feita no evangelho de Mateus que diz que a família de Jesus veio com cordas para o prenderem. Agora não lembro, não me recordo agora se é evangelho de Mateus ou Marcos, mas é um desses dois evangelhos que vieram com corda. Tiago, o discípulo, né? Que foi um dos discípulos de Jesus, Tiago, que também escreveu a carta. Temos uma carta lá no finalzinho do Novo Testamento, de Tiago, que é o irmão de Jesus, né? Temos também relatos de irmãs de Jesus. Então Maria teve outros filhos, sim, e Jesus teve irmãos também. Uma pergunta aqui, é uma pergunta assim bem interessante, né? Quando o povo, Deus pediu para que Moisés tirasse o povo, né, da escravidão do Egito. Mas a palavra de Deus diz assim, que quando Moisés chegou até Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas aí eu faço uma pergunta: se Deus queria resgatar o povo, tirar ele da escravidão, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Romanos, depois aí você que tiver um tempinho aí, Romanos, hoje a gente está fazendo esse vídeo mais didático, né? Tá, alguns versículos aí a gente vai tá pedindo para vocês lerem aí também, viu? Mas Romanos capítulo 9 vai falar sobre os vasos da ira e os vasos de honra. E aí Deus, lá no capítulo 9 de Romanos, Paulo vai falar assim: Deus suportou a Faraó e foi dando poder para Faraó, e engrandecendo Faraó. Só que Faraó estava sendo preparado, sendo um vaso de ira, da ira de Deus. E aí ali vai falar que Deus, ele dá sua misericórdia para quem ele quer, ele tem paciência com quem ele quer, ele faz o que ele quer na hora que ele quer. E aí o que acontece? No texto ali, vai falando que Deus vai dando poder para Faraó, para que quando Deus quebrasse Faraó, todos os povos olhassem, né, e vissem o povo de Israel e temessem.
Tanto é que quando o povo atravessou o Mar Vermelho e chegou do outro lado, as outras nações já da terra ali de Canaã já olhavam para o povo assustado. Tanto é que a primeira cidade que eles vão invadir é a cidade de Jericó, e a cidade totalmente murada, fechada. Quando os espias vão lá e entram na cidade de Jericó e entram na casa de Raabe, a ex-prostituta, né? A própria Raabe diz que eles ali já estavam temendo este povo pela grandeza de Deus, que eles já sabiam que Deus tinha feito a Faraó e o seu exército. Então a Bíblia vai dizer que por que Deus fala, é até engraçado, né? Por que Deus diz assim para Moisés: vai lá, libera o meu povo, mas eu endurecerei o coração de Faraó. Então temos dois motivos. Primeiro, Deus queria mostrar a sua grandeza, seu poder, a sua força, e Deus também queria quebrar todas as divindades do Egito, porque no Egito nós temos muitas divindades. Eles adoram o sol, adoram a lua, adoram a estrela, eles adoram o Nilo. Lembra de quando as hebreias começam a gerar muitos filhos? Faraó fica com medo de ele se transformar um exército maior e mais poderoso do que os egípcios, e ele manda matar os meninos, os homens. Como é que eles matavam? Eles pegavam essas crianças e jogavam no Nilo, porque o rio Nilo era considerado um deus, e algumas partes ali do Nilo haviam crocodilos, que esses crocodilos também eram adorados como deus. A Du tem praticamente minha idade, né? A gente tem um ano de diferença. Não revela a idade. Eita, glória. Mas você lembra dos Thundercats? Tá até passando um filme aí, Tu. Vamos assistir o filme lá, hein? Eita, glória. Do He-Man. Vocês lembram do He-Man? Então o que acontece dos Thundercats? Eles tem um livro lá em casa chamado Egípcios, Deuses e Pragas. E lá vai falar desses deuses egípcios, que eles eram cabeça de animal e corpo de homem. Então quando nós, na nossa infância, a gente assistia os Thundercats, eles tinham o quê? Cabeça de animal e corpo de homem. Era uma mistura entre homem e Deus. Então, lá no Egito tinham vários deuses. O sol era um deus, crocodilo era um deus, cobra era deus, até a poeira que vinha do deserto era Deus. Então o primeiro motivo que Deus endurece o coração de Faraó é Deus querendo mostrar a sua grandeza, o seu poder, sua força. Segundo, Deus queria quebrar todas as divindades do Egito. Tem muitas divindades no Egito, mas Deus pegou as 10 principais divindades e quebrou. Primeira coisa que Deus falou para Moisés: tocar nas águas. As águas se transformaram em sangue. Por quê? Porque o Nilo era Deus. E aí quando as águas se transformam em sangue, Deus está perguntando: cadê o seu Deus? Aí daqui a pouco a poeira do deserto, vem a poeira, transforma em piolho, transforma em rãs, e Deus vai perguntando: aonde está o seu Deus? O sol se escurece, e olha que interessante, só tem sol do lado do povo hebreu, do lado dos egípcios, a escuridão. E aí Deus está perguntando, em outras palavras: cadê o seu Deus Sol? Ele é tão fraco assim que ele não pode iluminar? E a divindade principal, e aqui você vai lembrar dos Thundercats. Você lembra do nome do personagem, que é uma caveira, que ele vem com a boca babando assim no filme, e ele dá no desenho, e ele dá o grito do nome dele, que é Mun-Ra. Lembra que ele vinha gritando? Mun-Ra é uma das maiores divindades egípcias. É o Mun-Ra e o deus Nubis, que eles têm poder, segundo os egípcios. Esses deuses têm poder, que é o deus Ra e o deus Nubis. Eles têm poder de trazer vida aos mortos. Tanto é que quando o faraó morria, ele era sepultado. Tanto é que todo mundo é doido para encontrar uma sepultura, uma catacumba aí de algum faraó, porque eles eram sepultados com muitos ouros, porque eles acreditavam que esse deus Ra, esse deus Nubis, tinha poder de trazer esse faraó em vida, e quando ele ressuscitasse, ele, com esse ouro, esse monte de joias, ele novamente tomaria o seu reinado. Então, ou seja, quando a última praga que Deus envia é o quê? É a morte dos primogênitos. Em outras palavras, Deus está perguntando: aonde está o seu Deus que tem poder para dar vida aos mortos? Então Deus, primeira coisa que endurece o coração de Faraó, é para Deus mostrar a sua grandeza, e segundo, é para ele quebrar todas as divindades. Tem mais de 10 deuses no Egito,
Mas Deus pegou as principais 10 divindades e quebrou, esmiuçou. E aí quando você vai para Romanos capítulo 9, você vê que Deus vai falando assim: eu, Deus, suportei Faraó, fui dando força a ele, fui dando poder, fui suportando, não matei ele na primeira vez, para que quando eu quebrasse ele, a minha glória se manifestasse. Então Deus foi dando poder para Faraó, para que quando Deus quebrasse ele, todas as nações olhassem para o povo hebreu e falavam: esse Deus de vocês realmente é poderoso, porque ele matou Faraó, seus guerreiros, e o mar os engoliu. Então esse Deus é tremendo. Esse Deus é o Deus dos deuses. É o Glória a Deus. Tem uma pergunta aqui bem interessante, por sinal, né? Daqui a pouco a gente vai encerrar o vídeo aí para não ficar muito longo. E aí eu já tô adiantando aqui para vocês aí. Depois se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloque nos comentários abaixo aí alguma coisa que vocês também têm dificuldade, às vezes, de entender. Alguma passagem bíblica, alguma dificuldade assim, né? Pra gente responder as perguntas, tá bom? A gente vai tentar responder as perguntas aí pra você. Quem sabe a gente faz aí no próximo vídeo. A próxima pergunta aqui vocês também quiserem algum tema bíblico, nós fizemos aí os 3 primeiros vídeos aí no nosso canal, foi falando sobre a temática do perdão, né? O poder transformador do perdão. Se vocês quiserem alguma temática, escatologia bíblica, arrebatamento da igreja, outros assuntos aí, mande para nós aí, pra gente estar fazendo uma série de vídeos dentro do assunto que vocês aí escolherem, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, a pergunta aqui, bem interessante que fizeram, Judas, a gente bem sabe que Judas, ele traiu Jesus, mas ele estava predestinado a trair Jesus? Não tinha, eu sei que Jesus sabia que ele havia o traído, mas ele estava predestinado a realizar essa traição? Então, predestinado, um dos discípulos estava predestinado. O Antigo Testamento vai falar sobre isso, principalmente nos Salmos, né? O Salmo vai dizer que, livro de Salmos, né? Vai dizer: aquele que coloca a mão comigo no meu prato me traiu. Então tá apontando isso para Judas, né? Principalmente o salmista Davi, ele vai expressar isso em vários dos seus salmos, porque o salmista Davi, os salmos que ele escreve são salmos, principalmente a maioria, a grande porção, são salmos messiânicos, que apontam para o Messias. Agora, poderia ser Judas ou poderia ser até Pedro, entendeu? Tanto é que Jesus, quando Judas ali na passagem da última ceia, Jesus fala: um de vocês há de me trair, um de vocês é o traidor. E os discípulos começam aquela indagação, né? Sou eu, Senhor, sou eu. E aí Jesus pega a maior parte, olha só que interessante, ele pega a maior parte do pão, ele molha e dá na boquinha de Judas, e coloca na boca de Judas. Ou seja, ele está dando uma oportunidade para Judas não fazer o que Judas fez, mas ele acabou fazendo. Então, predestinado não, mas um dos discípulos teria que ser um dos discípulos para se cumprir a palavra. E foi Judas, mas quem decidiu foi ele. Foi ele. Aqui outra pergunta bem interessante, que eu até gosto, viu? As histórias bíblicas aí antigas, aí, os tesouros antigos. E é um dos tesouros aqui muito especial, antigo aqui, que o pessoal tem uma dúvida em questão. Vamos fechar com essa pergunta, tá bom? Porque ela é bem interessante. Aí, se vocês tiverem mais pergunta, vocês colocam aqui no comentário aqui embaixo, que a gente vai selecionar algumas perguntas e faz um próximo vídeo aí de algumas perguntas aí para responder para vocês, tá bom? Essa pergunta aqui fala sobre a Arca da Aliança, um dos tesouros aí mais especiais aí, né, na história de Israel. E aí a pergunta fala assim, pastor: onde que está a Arca da Aliança? Onde ela foi parar? Será que onde ela está? Está no céu? Está na terra? O que você acha? Vamos lá. O escritor aos Hebreus diz que essa arca está no céu. João, escrevendo o Apocalipse, diz também que ele viu essa arca no céu. Agora não sabemos se é uma forma simbólica, mas a Bíblia diz que João, ele viu essa arca no céu. Mas, como eu gosto de jogar para que vocês possam pesquisar, e também até questão de nível de conhecimento,
pra gente, né? Nossa, que legal, que interessante. Olha só, alguns dizem que Jeremias, quando Nabucodonosor começou a investir em Jerusalém, que Nabucodonosor deu 3 investidas em Jerusalém, 3, no ano 605 a.C., no ano 595 a.C. e no ano 584 a.C. Na última investida, na terceira investida de Nabucodonosor em Jerusalém, foi quando ele entrou no templo, destruiu o templo, pegou todos os utensílios. Alguns dizem que Jeremias pegou alguns sacerdotes, alguns levitas, pegou somente a Arca da Aliança e subiu uma montanha acima e guardou, escondeu em alguma caverna, em alguma montanha. Essa é a primeira linha de pensamento. A segunda linha de pensamento diz que quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão, eles tiveram um relacionamento e desse relacionamento nasceu um filho. Ela foi embora, anos depois ela volta com o filho, apresenta este filho a Salomão, e aí Salomão presenteia o seu filho com esse relacionamento com a rainha de Sabá, dando a ele a Arca da Aliança original e deixando em Jerusalém a réplica. E nós sabemos que no final da vida de Salomão deu uma desviadinha, né? Então não seria ilógico um raciocínio desse. Mas algumas linhas de pensamento diz isso, que Salomão deu a arca original para o seu filho de presente e em Jerusalém ficou a réplica. E aí dizem que essa Arca da Aliança, a original, está lá na Etiópia. Tem até alguns vídeos muito interessantes aí no YouTube falando sobre isso, sobre o país da Etiópia e de grandes achados arqueológicos na Etiópia, bem interessante, tá bom? Então, alguns disso daí. Biblicamente, João diz que essa arca está no céu, né? Ele viu essa arca no céu, mas aí a gente não sabe, né? Se essa arca que está lá é a arca que Deus mandou construir aqui na terra, nós não sabemos. Então, assim, é só analisando aí, mas a Arca da Aliança, nós entendemos isso daí, tá bom? Até mesmo porque é bem interessante, né? Que dentro da arca ela tinha vários itens, né? Que tinha o pote de barro com um pouquinho só de maná. Lembrando que, olha que interessante, o maná, se ficasse guardado por outro dia, apodrecia, virava um monte de verme, ficava podre. E aí o que acontece? Só que a arca da aliança é uma tipologia da presença de Deus. Então tudo que está na presença de Deus não apodrece. Porque Deus permitiu um pote de barro, não de ouro, mas de barro, e colocar um pouquinho de maná ali dentro. O pote de barro simboliza nós, né? Nossa vida é barro, nosso corpo é barro, e dentro de nós está esse maná que é o próprio Cristo. Ele mesmo falou, né? Eu sou maná, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Cristo em nós, ele não apodrece. Segunda coisa que tem na Arca da Aliança é a vara de Arão que floresceu. Isso nos faz lembrar do nosso ministério, da nossa chamada mesmo, né? Às vezes a gente pensa que é a gente que faz, a gente que faz e acontece. Se a gente não tiver na frente, nada vai seguir, sendo que quem nos chamou foi Deus, quem faz florescer é Deus. Então, isso é dependência total. Nosso ministério depende total de Deus. E a terceira coisa que está dentro da arca é as tábuas dos 10 mandamentos, ou seja, a lei de Deus, né? Para nós lembrarmos que ninguém, a não ser Cristo, foi capaz de cumprir todos os mandamentos. Então, ou seja, é para nós lembrarmos de que nós não somos capazes de cumprir a lei, toda a lei. Por isso Cristo veio. E aí a Arca da Aliança, também tem um simbolismo para a vinda de Jesus. Porque na vinda de Jesus diz que os nossos corpos serão corpos glorificados, né? Aí lá Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 em diante, ele vai fazendo a semelhança do céu e terra, céu e terra, céu e terra. E aí ele diz assim, isso que é terreno tem que se revestir do celestial. Isso que é mortal tem que se revestir do que é imortal. Isso que é corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, a Arca da Aliança é feita de madeira, mas ela é revestida por dentro e por fora de ouro. Ou seja, por dentro é madeira e por dentro assim, da arca, ouro e ouro. Mas no meio está a madeira. Mas se você olhar, você não vê a madeira, você só vê ouro. Então, quando os nossos corpos forem glorificados, a pessoa não terá visivelmente a matéria, porque nós seremos revestidos de glória. Então, a Arca da Aliança também tipifica esse corpo totalmente glorificado.
Amém? Então tem muito simbolismo. Muitos outros simbolismos tem a Arca da Aliança, né? Muito, muito bom. É muito bom mesmo. Então, assim, essas são as perguntas aí, as principais. Tinha mais perguntas aqui, mas pra gente não deixar o vídeo muito longo, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um segundo vídeo. E agora vocês coloquem aí no comentário aí qual a dúvida de vocês. Alguma dúvida aí da parte da Bíblia, né? E a gente vai tentar aí responder e tirar essa dúvida aí, tá bom? Pra vocês aí. Então, pedimos pra vocês aí, se inscreva no nosso canal, né? Compartilha esse vídeo, porque mais pessoas, né, também têm essas dúvidas, e muitas dúvidas aqui também, para mim também foi sanada também, porque a gente tem dúvidas mesmo. A Bíblia é um livro com vários símbolos, né? Então a gente vai decifrando, né? O Espírito Santo de Deus A Bíblia ela é escrita em forma alegórica, simbólica, literal, alegórica. Então tem muita alegoria, tem muito simbolismo, tem muita coisa que o texto é literal, entendeu? Então mas o Espírito Santo vai dando graça, né? Amém? Muito obrigada por vocês aí ter ficado conosco aí até o final desse vídeo. E mais uma vez peço, compartilha, se inscreva nesse canal, para que vidas possam ser abençoadas e alcançadas. Deus abençoe. Ô, glória! Amém. Deus abençoe.